Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E fazer com prazer a vontade de Deus é o que Jesus ensina constantemente, e é isso que nós podemos perceber nas passagens no Evangelho de Marcos. Ele começa seu ministério com estrondo, ele curou um homem com espírito imundo e curou a sogra de Pedro. Depois conduziu uma viagem de pregação pela Galileia, purificou um leproso, curou um paralítico e convidou um cobrador de impostos para segui-lo. E derrotou os fariseus em uma controvérsia sobre o jejum. E derrotou-os novamente em uma controvérsia sobre colher grãos no sábado. E curou um homem com a mão ressequida. Talvez o mais notável quando as multidões se aglomeraram ao redor dele na beira do mar, espíritos imundos prostaram-se ante dele e clamaram: Tu és o Filho de Deus. Então, tudo o que Jesus estava trabalhando é pelo poder de Deus. E somente acontece assim, pois ele se coloca em uma vida de obediência. Embora sendo o próprio Deus, ele dá exemplo de plena obediência para que em sua vida seja feita a vontade de Deus. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Tomás de Aquino. Ele diz assim: três coisas são necessárias para a salvação do ser humano: saber o que deve crer, o que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus Pai, querer a vida eterna, Jesus Cristo, e fazer o bem. Vejamos, nós conseguiremos entender melhor nossa salvação quando soubermos verdadeiramente o que devemos crer, o que querer e o que fazer. Pois muitas vezes podemos aí entrar numa repetição de hábito, achando que é fé, e muitas vezes nós estamos desviando do caminho da salvação. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 1 ao 10, continua tratando sobre a grandeza do sacrifício de Cristo, apontando exatamente que tal sacrifício é suficiente para a salvação humana, sem necessidade de rituais repetitivos. Isso é uma crítica direta a qualquer tentativa de restaurar os sacrifícios de animais ou de buscar a salvação por meio de obras externas, como algumas práticas religiosas que tentam comprar a graça de Deus. E nesse sentido, aqui temos uma defesa da supremacia de Cristo em relação à lei e aos sacrifícios do Antigo Testamento. E com isso, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como expresso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui no texto ocorre no sentido de uma refutação aos defensores da continuidade do sistema sacrificial ou da relevância de práticas obsoletas, podem ser desafiados com base nesse texto de Hebreus. E é isso exatamente toda a argumentação. Olhando para um passado ao qual ainda não valoriza o sacrifício pleno de Jesus. E o sacrifício pleno de Jesus está exatamente em concordância na vontade da obediência, não a sua vontade, mas uma vontade que liberta, que purifica e que salva. E o quanto seria bom que nós pudéssemos ter as nossas vidas, de fato, em comunhão aliada com a vontade de Deus que salva e purifica nossas vidas. E é isso que no Evangelho de hoje, em Marcos 3, dos versículos 31 ao 35, Jesus aponta. No começo da reflexão, eu apontei para quantos milagres e sinais Jesus operou. Em concordância com o Salmo, ele faz de fato a vontade do Senhor.
Ele não coloca uma vontade própria, ele coloca uma vontade santa que plenifica a vida. E no evangelho de hoje, Jesus novamente está trabalhando, por assim dizer, e chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. E eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vejamos bem, aqui Jesus não está diminuindo a sua mãe e muito menos a sua família. Ele está apontando para que a vontade de Deus, ela vai para além dos laços sanguíneos. E é significativo que a mãe e os irmãos de Jesus estejam do lado de fora, ao lado dos oponentes de Jesus. No próximo capítulo, Jesus explicará seu uso de parábolas, dizendo a seus discípulos: A vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo se diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Então vejamos. Ao perguntar quem é minha mãe e meus irmãos, Jesus não está renegando, novamente, a sua mãe e nem os laços sanguíneos. Jesus não faz essa pergunta para excluir sua mãe e seus irmãos, mas sim para preparar o cenário para expandir o conceito de família, para incluir todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus reconhece em outro lugar, no entanto, que a fé exige que os discípulos coloquem Deus acima da família e às vezes resulta em famílias divididas sobre a questão de fé. Não estou dizendo que a vontade de Deus seja pela divisão de fé, ou que a vontade de Deus seja que as pessoas se dividam. Mas a partir do momento que uma opção sensata e discernida, pode ocorrer uma opção. E a fidelidade às famílias é importante, mas a fidelidade a Deus é ainda mais importante. Repito, não podemos utilizar de discursos destrutivos, de perseguição, opressores, achando que estamos fazendo a vontade de Deus para nos afastar das pessoas, afastar da vida. Não é esse o sentido. E nesse aspecto, ao dizer todo aquele, deve nos encorajar. Não faz diferença qual é a classe social, qual é a etnia, não faz diferença do status socioeconômico ou nacionalidade. Jesus nem mesmo exclui bêbados, prisioneiros ou outros tipos de pessoas. E ao dizer outros tipos de pessoas, é exatamente abrindo o leque. Todos os que fazem a vontade de Deus são automaticamente inscritos no círculo familiar de Jesus. E devemos entender que fazer a vontade de Deus não é apenas uma vontade nossa, um aspecto externo. Passa inicialmente por algo chamado conversão. A conversão, o entendimento do reino de Deus, para que de fato possamos entender conforme São Tomás de Aquino disse, o que devemos crer, o que devemos querer e o que devemos fazer. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.